Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu voltei para a gente ter mais um pouquinho de conversa sobre criminologia. E eu escolhi um assunto, um conceito, uma palavrinha específica chamada de rotulacionismo. É uma teoria, há toda uma discussão sobre essa questão, e talvez quem já leu sobre criminologia, né, quem gosta de ler esses assuntos, já tenha ouvido falar por outro nome, né, também é chamada de labeling approach. Eu vou deixar no canal ali na descrição, direitinho como é que se escreve isso. Mas enfim, né, vamos começar a historinha do começo, né, para a gente chegar nessa questão do rotulacionismo. Então, vamos começar do básico. Né? A gente já sabe, né, várias ciências já falaram sobre isso, que todo grupo produz regras. Né? Para a gente viver em sociedade, a gente vive a partir de regras. E essas regras são impostas às outras pessoas. Né? Até aí, nada demais. Essas regras, elas têm um propósito, elas servem para definir um comportamento apropriado, o que é certo, o que é errado, né? A gente aprende também essas regras da sociedade desde que nós somos crianças. E quando eu falo de regras, eu falo de uma maneira genérica, né? Eu posso falar de algo específico como lei, né, que também se encaixaria nessa ideia. Eu posso falar de tradições, eu posso falar de regras de grupo, né? Estou assim falando de maneira genérica, mas a gente pode usar qualquer um desses exemplos. Claro, né, quando a gente tem regra, a gente também tem uma punição para quem descumpre essas regras, né? Logicamente. Aí a criminologia, né, tem um jeito peculiar de estudar esse assunto, ela faz alguns questionamentos, né, especialmente quem é que cria essas regras, né? Somos nós? Eu? São vocês? Né? Nós em conjunto? Não, né? Na verdade, as regras são criadas por grupos sociais específicos. E nessa vertente crítica, né, que a gente chama de criminologia crítica, e a sociologia também contribui bastante para isso, a gente está falando de grupos que são conhecidos por elite, né, que são grupos que têm o poder político, o poder econômico, né, são esses grupos que fazem as regras da sociedade, que também podem e se transformam eventualmente em leis. Como eu falei, né, eles têm uma tradição marxista, e aí vocês já viram outros vídeos nessa linha aqui do canal, eu já falei, tem essa associação também, né, com essa vertente bastante crítica. Bom, voltando para a criminologia. Então, quem age fora dessas regras, né, nesse linguajar criminológico, comete um desvio. Né? A pessoa comete um desvio quando ela age fora dessas regras. Mas aí também tem, né, uma outra visão bem peculiar da criminologia e de um autor em especial, né, que é o autor que serviu de inspiração para fazer essa discussão, né, que também está lá na descrição do canal. Né. O interessante é que a definição do que é um desvio, né, do ato desviante, não é o ato em si, né, a ação em si, mas como a sociedade reage a esse ato. Né? Como assim? Depende da pessoa, né, que comete o ato, sim. Será que a gente consegue pensar em algum exemplo? Né? Eu vou pensar assim, falar de exemplos bem básicos, né? O próprio ato de furtar. Né? Se alguém pega alguma coisa que não é sua, dependendo de quem é um roubo, é furto, é roubo, é crime. Mas dependendo, é uma doença, é um problema, não, mas a pessoa está passando por uma situação difícil, né? O ato em si é o mesmo, né? Que é tirar alguma coisa que não é sua, né? Levar embora uma coisa que é de outra pessoa. Mas dependendo de quem faz, a gente reage de um jeito diferente. Né? E aí a gente começa a questionar, peraí, né? Como assim? Como é que essas coisas funcionam? Será que isso existe? A criminologia traz essa provocação para a gente, né? Bem interessante por conta disso. E aí, né, vem essa análise também específica da criminologia, que é essa escolha, né? A gente escolher quem a gente vai punir, essa é uma escolha seletiva, de fato. Na verdade, ficou meio redundante, né? Mas há uma escolha, né? Não é todo mundo que comete o mesmo ato é punido. A gente faz uma seleção a quem a gente vai punir. E aí a gente chega no assunto que eu trouxe para vocês, que é a questão do rótulo. Então, quem é punido recebe um rótulo. E é desse rótulo que vem o termo label, né, do inglês, que é rótulo, que vem o labeling approach, né, tem relação com essa palavrinha aí. Mas então, né, quando a sociedade decide punir uma pessoa, isso produz um rótulo.
Isso faz, né, tem, na verdade, duas consequências. Faz com que a pessoa seja tratada de maneira diferente, né? E isso pode ser antes, durante, após a punição, né? Ela é tratada de maneira diferente. E também tem uma outra consequência, né? A própria pessoa começa a agir de acordo com esse rótulo, né? Isso eu também já vi, já observei em diversas situações, né? Quando a gente aponta para alguém, e quando eu falo eu, a gente, não falo eu necessariamente, nem vocês, né? Eu falo sociedade em geral. A sociedade aponta para alguém e define um rótulo, a pessoa às vezes se apropria daquilo. Ah, é? Vocês estão me chamando de bandido? Então vocês vão ver o que é bandido. Então eu vou ser bandido, né? A pessoa acaba se apropriando desse rótulo, né? Então, daí vocês conseguem perceber que essa questão tem várias consequências para a sociedade, né? É toda uma ideia bastante interessante, curiosa e presente na nossa realidade, essa que a criminologia traz, que é a ideia do labeling approach, né? Claro que aqui o foco, né, da criminologia é falar da questão de crime especificamente, né? Como a gente trata essas pessoas, né? Mesmo, e aí a gente pensa num problema muito presente no Brasil, mesmo quando elas já cumprem a sua pena, né? Mesmo quando elas já pagam o que elas devem, já pagaram o que elas deviam à sociedade, a gente ainda continua colocando esse rótulo, né? Isso vai gerando um ciclo vicioso. Enfim, é claro que essa é uma ideia que é bastante interessante e tem muita coisa para ser lida, para ser vista. Eu só quis despertar assim a curiosidade, né? Então, se vocês ficaram com curiosidade de saber um pouquinho mais sobre essa ideia do labeling approach, do rótulo, a gente escolhe a quem punir, essa escolha é de fato uma escolha, né? Então, leiam um pouquinho mais sobre o assunto. Geralmente os livros de criminologia trazem, mas eu vou deixar uma indicação aí no canal para vocês. Então, por hoje era isso. Até mais. Tchau.